Currículo do nosso palestrante: pós-doutor em Ciências Contábeis, doutor em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, mestre em Administração de Empresas, Universidade Presbiteriana Mackenzie, coordenador do mestrado profissional em Ciências Contábeis, Controladoria e Finanças da PUC São Paulo, professor da PUC São Paulo, FETEC Osasco e pesquisador do ENIAC. Formado em Contabilidade, Administração de Empresas e Administração Pública. Editor da revista científica Hermes e da REMIP, Revista de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedorismo, da FATEC Osasco. Pesquisador e criador do modelo de políticas de responsabilidade social em 5 dimensões: sustentabilidade, respeito à multicultura, aprendizado contínuo, inovação e governança corporativa. Passamos a palavra agora para a contadora Eloir para dar as boas-vindas e uma ótima palestra. Obrigada. Primeiro, muito obrigada ao professor Fernando de Almeida Santos por ter aceito o nosso convite. Eu acredito que o Fernando já é sul-mato-grossense, porque uma vez por ano a gente já faz, o Conselho Regional de Mato Grosso do Sul já faz com que ele venha para Campo Grande. Então, novamente, em nome do presidente Otacílio, nós agradecemos muito a sua participação. E, pessoal, o Fernando também é filho do Mato Grosso do Sul, porque ele fez uma formação aqui no nosso estado também. Então, além dele ser mestre em administração, doutor em administração, ele fez contabilidade aqui conosco. Então, eu tenho uma grata satisfação de falar com um ex-aluno e falar com um colega de profissão. Então, ele é muito humilde, pessoal, ele nem está com os livros dele, mas eu estou com alguns dos livros dele, e esses livros são meus, da minha biblioteca pessoal, da minha biblioteca que eu utilizo nas minhas disciplinas. E, inclusive, a gente tem o Ética Profissional aqui, que ele trabalha a responsabilidade social. A gente tem o de Ética Empresarial, que ele trabalha. Esse aqui, gente, que eu sou encantada, porque ele trabalha uma disciplina que eu ministro na universidade, que é Contabilidade Gerencial, e ele utiliza a ênfase em micro e pequenas empresas. Então, eu sou fã desse trabalho, utilizo na graduação, e algo que, para os professores, para nós que utilizamos, que eles fizeram muito legal, o Fernando e o professor Windsor, que foi atualizar. Então, colocar aqui na frente até que data que está atualizado, que CPC está atualizado. Então, já falei bastante do nosso participante aqui, agradeço novamente, Fernando, e a plateia é sua. E ele já disse, gente, que ele vai sortear alguns dos nossos livros. Então, vamos fazer o sorteio para o pessoal que está aqui, mas para o pessoal que está nos acompanhando pela internet também. Mas só que é o seguinte, nós temos alunos e nós temos profissionais da área. Então, tem que ter pergunta valendo o livro. Perfeito. Fique à vontade, professor. Então, quem fizer pergunta mais fácil, ganha o livro, né, professora? Não vale pergunta difícil, né? Brincadeira, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu tenho um carinho muito grande pelo Mato Grosso do Sul, né? Eu queria até fazer 2 correções, tá, professor? Eu tenho administração pública também pelo CDB e esse ano já é a 2ª vez que eu estou aqui. Nós tivemos atividade no meio do ano ainda, né? Então, isso para mim é um orgulho muito grande, né? E eu gosto muito, me sinto muito bem recebido e espero poder contribuir um pouco com essa discussão tão importante na conjuntura atual. Aliás, eu acho que a palestra anterior, ela tem muita relação, principalmente quando cita a importância dos contadores, quando cita o nosso papel, o nosso posicionamento, né? Há um monte de áreas, várias áreas, né, relevantes e que têm trabalhos relevantes e tudo mais, desejam atuar em muitas áreas que são específicas nossas. Mas entre desejar atuar e ter a formação, ter a competência técnica, essa competência é nossa.
Agora, isso depende principalmente de nós assumirmos essa postura, de nos posicionarmos, de deixar claro o que é nossa, de deixar claro, inclusive, qual que é o nosso papel enquanto contador para a sociedade. Eu acho que isso é fundamental e é determinante nesse momento. Aliás, eu começo falando de aspecto humano e termino falando de aspecto humano. Em época de inteligência artificial, às vezes a gente acha, não, as pessoas não têm valor, as pessoas, na verdade, são elas que fazem a diferença. Mas elas precisam saber disso. E nós precisamos saber disso. Eu tenho discutido muito isso na América Latina, eu tenho andado, recentemente estava no Peru, tenho feito palestra na Colômbia e outros países, e nós temos posicionado muito que nós, povos da América Latina, nós precisamos ter posicionamento até por questão estratégica de mercado, porque se nós não damos confiabilidade, se nós não temos competência e competitividade, ou não demonstramos que entre ser e demonstrar há uma diferença, nós perdemos mercado. Então nós precisamos nos posicionar. E nós temos excelentes profissionais aqui no Brasil e podemos tranquilamente ocupar esses bons espaços. E compartilhar com os outros, claro, mas deixar claro qual que é o nosso papel. Queria falar um pouco sobre alguns pontos. Deixa eu só... Aqui, inclusive, essa apresentação, depois eu deixo, tem o meu Instagram, meus contatos, tudo mais no final, e vai ficar à disposição para todos, tá bom? Uma saudação, queria saudar nosso contador Otacílio dos Santos Nunes e todos os funcionários e membros do Conselho, né, e não só funcionários e membros, mas todos que atuam de alguma forma diretamente no Conselho. Queria saudar a contadora Tânia Regina dos Santos, de Desenvolvimento Profissional, a professora querida, a professora Eloir, né, uma amiga, uma pessoa que eu admiro muito, e todos os presentes e que estão online também, né. Eu vou abordar esses 6 aspectos. Primeiro eu vou trazer uma discussão sobre conceitos básicos, do que é governança, o que é compliance. Depois, vou falar um pouco de ética dentro dessa conjuntura. Não tem como nós abordarmos compliance sem falar um pouco sobre a ética. Abordar o código de conduta, a necessidade e como se constrói ele. Não é? Que é a cultura de compliance, ela é importante. Tendências em governança e em compliance. E, por final, vou abordar um pouco do que influencia a inteligência artificial em relação à governança e compliance. Não vou falar de uma maneira muito mais aberta, né, do que a palestra anterior, mas a palestra anterior foi muito rica no sentido de mostrar, olha, é aqui, é ali, isso pode, é possível, e muitas dessas coisas não seriam talvez possíveis há 10 anos atrás, 20 anos atrás, porque isso requer uma quantidade de bancos de dados, um nível de informação muito alto, né? Então vamos primeiro abordar os conceitos básicos. O que é governança corporativa? Do que se trata a governança corporativa? Inclusive há uma diferença de conceito do Brasil com alguns outros países. Se nós pegarmos Portugal, a governança se mistura muito com a própria gestão. Aqui no Brasil nós temos uma concepção de uma maneira um pouco mais sistêmica em termos de normas, conjunto de normas que visa garantir os procedimentos, o próprio compliance em si, né? Então ela é muito mais algo que está junto com a gestão do que a própria gestão, mas muitas vezes ela se confunde com a própria gestão, até pelo seu papel de garantir todos esses processos, seja os processos legais, seja os procedimentos internos, seja as políticas, seja a ética, né? E aí nós temos, primeira discussão, o que é sistema? Né? O que é sistema? Né? Qual a diferença de algo sistêmico e algo sistemático? Né? Sistemático eu sempre faço os mesmos procedimentos, eu sempre sempre tenho as mesmas atitudes para diferentes, às vezes até problemas. Sistema não, sistema é você entender que tudo está relacionado, tudo está interligado. Quando nós falamos das outras áreas, nós entendemos que as outras áreas são extremamente importantes
para o desenvolvimento da área contábil. Nós precisamos trabalhar conjuntamente, mas também nós entendemos qual que é o nosso papel dentro dessa conjuntura. Nós temos que entender que as informações internas são importantes, as informações externas, e que nós não estamos isolados. Nós não somos aquele empresário que às vezes tem um estabelecimento, funciona há 20, 30 anos igual e não muda. Por quê? Porque isso cada vez mais está difícil ter espaço dentro do mercado. Né? Isso sem contar a quantidade de coisas inusitadas que acontecem. Eu não estou nem falando de... Não vou falar. Eu ia falar... Vou falar. Pandemia. Agora tem que falar. Pandemia. Não vou nem falar da pandemia, porque para mim isso aí já é um passado. Mas nós temos muita coisa acontecendo. E a outra é relacionamento. O que é relacionamento? Relacionamento é você compreender a posição de todos os stakeholders, você pensar em como eles interagem, né? Sejam eles diretores, sócios, alta gestão, sejam eles clientes, sejam eles o pessoal que opera, da operação, sejam eles a comunidade, o entorno físico, seja o entorno que não é mais físico, né? Ou seja, a gente fala entorno porque eles influenciam a nossa empresa, mas que não necessariamente, fisicamente, ele tem relação conosco. Ele está, às vezes, do outro lado do país, mas ele está fazendo uma intervenção que pode implicar positivamente ou negativamente na nossa empresa, no nosso negócio, no Estado, por meio de fake news, por meio de elogios, por meio de verdades e mentiras, ele pode influenciar. E tudo isso tem que gerar reação por parte da empresa, preferencialmente preventiva por parte do Estado, quando a gente está falando de uma gestão de Estado e tudo mais, ou reativa. Né? Reativa é quando a gente não fez a prevenção ou a prevenção não foi suficiente para aquela situação. E aí, dentro do sistema, conjunto interrelacionado, né? E a visão sistêmica, portanto, é uma visão do ambiente, considerando que ele está integrado né? Nós ouvimos desde a década de 90 que algo que acontece do outro lado do mundo agora é globalização e acontece aqui no Brasil também, né? Essa frase da borboleta, a gente ouvia desde a década de 90. Agora isso está mais presente do que nunca, uma sociedade de alta informação, de alta transformação. Uma sociedade onde nós temos, por exemplo, uma situação... eu dou aula num curso, por exemplo, de automação industrial, dou aula voltada à organização, e nesse curso a gente sempre discute com eles, né? Que automação não é só questão da linha de fábrica, da produção, mas os serviços principalmente. Isso a gente vê muito claramente com a inteligência artificial, que não é algo tão novo do jeito que muita gente pensa. Né? A popularização está sendo nova, mas as coisas têm acontecido num processo muito forte lá atrás. Né? E relacionamento é estabelecer relação, mas relação com quem, entre que pessoas, quais são os agentes envolvidos, governança corporativa clássica, né? Que eu entendo que é um bom início, mas que não é um modelo que deve ser, aliás, nem em termos de gestão, nem em termos de governança, eu entendo que os modelos, eles servem para todas as situações. Nós temos uma riqueza muito grande de modelos empresariais, de modelos institucionais, públicos e privados, e nós temos que entender que as adaptações às nossas necessidades, elas são muito importantes. Então, por exemplo, um exemplo desse, que é um exemplo muito bem desenvolvido e interessante, que é o Conselho de Administração, o Conselho Consultivo, o Comitê do Conselho de Administração, a Política de Gestão, a Auditoria, o Conselho Fiscal, ele é muito útil para determinado tipo de empresa, mas, por exemplo, nós temos várias micro e pequenas empresas no Brasil e elas não podem ter uma estrutura dessa, elas têm que ter uma estrutura que caiba no bolso. Então, micro e pequena empresa, eu ouço muito, ela não tem capacidade de ter governança, porque ela é pequena, né? E aí eu devolvo. É só fazer algo que caiba, né? Uma vez, até me solicitaram, há muitos anos atrás, uma instituição solicitou uma palestra sobre governança para micro e pequenas empresas. E existe, nós propusemos um modelo, não vou falar que é o modelo melhor do mundo, mas é um modelo que atende em muita coisa. Como, por exemplo, atender às normas contábeis, como, por exemplo, ter um código de conduta, como, por exemplo, ter alguns indicadores de
controle de qualidade, enfim. É possível você ter algumas coisas que atendam, desde que eles tenham formação, desde que eles tenham condição técnica, desde que eles tenham suporte, né? E desde que eles tenham também bons profissionais contábeis, que eu acho que é um processo que compõe tudo isso. E aí, os princípios de governança. O primeiro princípio é transparência. O que é ser transparente? Eu acho que um instrumento extremamente transparente, extremamente interessante, e que infelizmente é muito mal ensinado nas faculdades, e o motivo de ensinar mal, eu entendo que é porque quando a pessoa elabora, ela tem que estar num conhecimento técnico e numa relação com a empresa de muito mais proximidade. E essa é a grande dificuldade. Eu, como professor, assumo que tenho dificuldade, que é a nota explicativa, que ela traz vários pontos ali extremamente interessantes. E é muito difícil você ter curso de nota explicativa, né? E aí você vai. Vamos discutir, então, os instrumentos de sustentabilidade, né? Como é que eles estão formados, né? Vamos ter uma aula aqui sobre instrumentos de sustentabilidade, para aplicar na tua empresa. Os instrumentos de sustentabilidade têm a mesma lógica da nota explicativa, são muito mais voltados à realidade delas. Isso faz com que tenha muita dificuldade de você montar aquela estrutura. Nós temos feito vários estudos comparando esses instrumentos de sustentabilidade de empresas do mesmo setor. Inclusive, agora começamos a fazer alguns internacionais, né? Tivemos até no mestrado nosso, teve uma aluna que fez, comparando a Kátia, ela fez Brasil, Portugal e Espanha, ela comparou algumas empresas. É muito interessante, mas ainda nós estamos muito aquém de falar que esses instrumentos, mesmo internamente, eles são possíveis de ter uma grande comparabilidade, justamente pela diferença muito grande dos indicadores utilizados, pela falta de uniformidade de processos. E eu acredito que agora com a FRS S1, S2 e as NBCTs TDS de sustentabilidade, aos poucos tendem a ter uma harmonização, não vou falar padronização, melhor desses instrumentos. Não é? Assim como nós, quando falamos do que é um ativo circulante, ou quando falamos de uma liquidez corrente, todos aqui sabem o que é e conseguem compreender e conseguem, talvez a gente consiga ter isso dentro dos padrões de sustentabilidade, pelo menos por área. Inclusive, eu acho que é importante, está para surgir os marcos regulatórios, eu acho que os marcos regulatórios tinham que discutir isso nas diferentes áreas. Eu acho que é uma discussão muito importante e o Brasil tem sido uma vanguarda em termos de construção desses indicadores de sustentabilidade, desses instrumentos. Mas tem muito para caminhar ainda, né? Quando falamos de equidade, o que é equidade? Né? Equidade é tratar de maneira justa. Né? E o que é maneira justa? Né? Nós precisamos ter claro, né, o que é, qual que é o conceito de isonomia. Né? Se nós falarmos que o conceito de isonomia é simplesmente igualdade, nós falamos, por exemplo, que todas as pessoas têm que ser tratadas iguais. Não é? Então, o idoso não precisa ter uma cadeira especial no ônibus, né, sentar num local melhor, um deficiente, uma mulher grávida. Não. A isonomia não é isso. A isonomia é igualdade considerando as desigualdades, para minimizar as diferenças. Então, por exemplo, quando nós falamos desde o tratamento em relação ao sócio minoritário, as políticas de governança, essa preocupação que nós temos, até o ponto de dizer o seguinte: nós vamos atender uma legislação para colocar pessoas com deficiência, mas não basta inseri-la na empresa, nós temos que dar possibilidade de políticas de crescimento que ela se desenvolva. E isso é um processo, e não é um processo tão fácil. Eu conheci empresas que realmente cumpriam a legislação, mas tinham muita dificuldade de fazer a política de inserção, muitas vezes pela própria empresa não acreditar, né, e confundir até o fato da pessoa ter determinada deficiência, confundir com falta de capacidade ou coisa parecida. Então eu acho assim, isso eu estou falando do deficiente, eu podia falar de outras minorias, né, mas é uma reflexão que nós temos que pensar. Isso é equidade. Quando nós discutimos prestação de contas, nós estamos falando muito do que foi citado aqui também, que o professor citou, não é? Ou seja, eu posso contratar a empresa que é melhor, mas o fato de eu contratar não quer dizer
que eu não tenho que ter transparência na contratação, só porque ela é melhor. Ou seja, os procedimentos serem transparentes, prestar contas para a sociedade. Prestar conta para a sociedade é fazer o balanço patrimonial, a DRE, é fazer o relato integrado? Sim. Mas prestar conta para a sociedade é também fazer as mínimas coisas, internas e externas, como, por exemplo, quando eu falo mínima, não estou desvalorizando, mas estou dizendo mínima no sentido de não ser as macroestruturas, ou seja, estou apontando uma situação específica de uma licitação de um produto, eu fazer da maneira coerente, legal, respeitando a legislação externa e as regulações internas e a ética interna. Quarto ponto é a responsabilidade corporativa. Então a instituição tem que ter responsabilidade. Responsabilidade com quem? E essa responsabilidade com quem tem que estar amarrada dentro do Código de Conduta. O Código de Conduta é uma ferramenta extremamente importante e que tem que estar alinhado com a missão institucional e com as políticas da instituição. Ele não é fácil de elaboração, principalmente no Brasil, que tem alta regulação. Eu vou comentar um pouco sobre o Código de Conduta. Aqui eu trago um pouco da importância da governança corporativa, porque ela é importante. Ela é importante porque ela aumenta a confiabilidade, e ela aumenta a credibilidade por meio do quê? Dos seus atos de governança, por meio da sua transparência, por meio das suas políticas. Ela atrai investimentos e acesso ao capital. Como que ela atrai? Me lembra muito quando nós estávamos na década de 80, 90, quando se discutia a ISO. Por que o Brasil tinha tanto ISO? Por que o Brasil buscava tanto ISO? Nós buscávamos porque nós tínhamos que provar que, como terceiro mundo, nós tínhamos qualidade e competitividade. Tem países que não precisavam tanto. Nós brasileiros temos que estar sempre provando. E a verdade é essa. E dentro disso, se nós queremos ter competitividade, disputar os mercados, inclusive internos, como brasileiros, nós temos que pensar em ter políticas claras e que as pessoas, que o investidor acredite, mas não é só o investidor, é o comprador também, que ele não fale, olha, esse produto aqui, esse aqui é brasileiro, não, vou pegar o do outro país. Então, eu acho que é isso. Redução de riscos, risco de erro, risco de não atender política, risco de não conseguir compreender determinado movimento externo, eficiência e melhoria na tomada de decisões, fortalecimento da cultura e da responsabilidade corporativa. O próprio Código de Conduta, a política clara, a transparência, ela faz com que a habitualidade transforme em atos. Vamos pegar uma coisa muito simples, muito... aqui o chão está limpo. Nós vamos fazer uma festa agora e eu vou lá e jogo um papel no chão. A possibilidade de outras pessoas jogarem o papel no chão, não os senhores que são uma elite, é muito grande. A ética é a mesma coisa. A grama começa a crescer, a gente tem que cortar. É igual o muro da frente da casa, que se alguém picha, você vai lá e pinta na hora para resolver o problema. A ética é a mesma coisa. Nós temos práticas aqui e achamos errado fazer tal coisa. Se todo mundo faz, não tem problema, é uma coisa pequena. A habitualidade não normatiza, ela normaliza. Então nós temos que tomar muito cuidado em relação... foi só isso, foi só R$10, foi só uma coisinha, só furou a fila. Então, melhoria da gestão de crise, contribuição para a sustentabilidade e responsabilidade social e melhor controle e supervisão da gestão. Eu vou abordar com mais detalhe esses pontos, por isso que eu estou falando um pouco rapidamente. Fernando, tá bom? A gente vai poder fazer perguntas no final ou pode perguntar antes? Fique à vontade. Nesse contexto seu, será que seria importante a gente abordar a diferença entre ética e moral? Você poderia fazer nessa sua fala? Imagina, a Heloísa foi minha professora, eu vou falar que ela não pode perguntar. Então, é que nós vamos... um pouquinho depois eu estaria abordando ética. A ética ela está muito relacionada à forma que nós estamos aqui. Por exemplo, eu estou de terno e gravata, não é à toa.
É porque há uma certa habitualidade que a apresentação seria de terno e gravata, né? E até engraçado, uma vez eu participei de um encontro numa instituição e só eu estava de terno e gravata. Daí no ano seguinte eu voltei e aprendi. Só eu não estava de terno e gravata, né? Então, isso tem a ver com ética? Tem a ver com ética, tem a ver com comportamento, tem a ver com relacionamento. Nós temos uma ética aqui, uma ética em casa que é diferente, né? As pessoas confundem ética com caráter. Não, caráter é outra coisa, né? Moral é outra coisa. Né? Uma pessoa, por exemplo, você consumir um produto que tem plástico, não é ilegal, não é imoral, mas pode ser antiético, não é? Depende do pensamento das pessoas que estão conjuntas, não é? Então, a moral, ela está muito voltada a julgamentos, e nós temos também julgamentos próprios, às vezes até religiosos, não é? Você ter uma moral diferente da minha, porque você é de outra religião, é aceitável. Agora, eu não aceitar a sua religião é antiético, e eu diria também imoral, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, certo, professor? Acertei a questão? Eu perguntei para o especialista. Ah, bom. Obrigado, professor. Compliance. O que é compliance? Compliance é verificar a aderência, né? Nós temos uma legislação, será que nós cumprimos essa legislação? Será que nós cumprimos a norma? Um exemplo claro de compliance são pesquisas que nós fazemos, às vezes, para verificar se determinada norma está sendo aplicada pelas empresas. Isso nós fazemos muito em trabalhos de mestrado, doutorado, né? A questão da dificuldade da verificação, que normalmente você verifica em empresas de capital aberto, porque elas publicam, e você só olha o que está publicado, você não consegue olhar a outra parte. O fato de não cumprir não quer dizer que ela ela só não tem compliance, no sentido de não atender a questão da norma. E tem várias empresas que a gente observa assim, só olhando a parte que está sendo publicada, né? Isso vai reduzindo a cada ano. Desde que começou a implantação das normas internacionais, mesmo que elas vão atualizando, é muito mais fácil a gente melhorar com a atualização do que a gente conseguir implantar tudo de uma vez só, quando vem aquela série de normas como era no começo, né? Então, por isso que eu acho também que empresas que não estão ainda pensando em implantar as normas de sustentabilidade, eu acho bom começar, porque é mais fácil corrigir quando você já tem algo, né? Você partir do nada e ter que implantar algo quando já está sendo exigido, sempre é muito mais difícil. Segundo é a dimensão da ética. Então, o que é ética? Ética é como age um grupo. Não é como age um grupo. Até nós discutimos muito isso, às vezes, na mídia, por exemplo, programas de televisão que fazem coisas que hoje não seriam aceitos. Não é? Por que eles faziam? Porque era ético naquela época. Ah, mas não era discriminatório, não era. Era, mas as pessoas não percebiam, porque o grupo agia daquela forma. Então, quer dizer, isso é um exemplo muito claro. E nós temos nosso comportamento ético diferente, né, em alguns momentos. Eu falo muito com graduação, eu falo para eles assim, né, às vezes aquele aluno que está com 18 anos, 19 anos, começando sua formação, eu falo, mas eu sempre me vesti assim, eu vou continuar me vestindo assim, eu sempre agi assim, vou continuar agindo assim. Não, quando você faz parte de um grupo, procure entender a lógica do grupo, que é um respeito ao grupo. Se você não se adaptar, não fique naquele grupo, né? E aí eu tenho uma discussão que na verdade, é uma proposta que eu tenho discutido desde 2015, quando lançamos aquele primeiro livro, que quando se fala de ética, a ética ela tem que ter 5 dimensões. Não é? Ela tem que ter 5 formas para poder implantar. Eu estou falando da ética corporativa. A primeira é a sustentabilidade, que todos conhecem, que traz a questão social, ambiental e econômica, que passa não só pela divulgação dos dados, pela transparência, mas passa principalmente pela prática e pelo seu cotidiano. O problema é o seguinte, tem um eixo que, na verdade, eu entendo que não isso é uma opinião minha, ele não é separado dos outros e nem
ele não é separado, mas não pode ser abandonado, que é a questão multicultural. Hoje a questão multicultural, ela atravessa as questões sociais, ambientais e econômicas, até porque elas têm relações nesse sentido. Então nós não podemos falar, por exemplo, que os povos originários eles têm uma mesma relação com o meio ambiente do que o homem branco ou coisa parecida. Então nós temos que pensar em termos multiculturais, mas de uma maneira transversal. E aí a grande dúvida é como é que eu implanto isso? Eu implanto isso porque eu estou acompanhando as normas, né, a regulação, mas a minha empresa é diferente dos outros. Eu tenho que considerar a minha empresa. Fora considerar a minha empresa, eu tenho um problema muito sério, que é a questão de que a tecnologia avança muito rápido. Então você tem, vamos pensar, a internet, que é algo antigo já. Né? Ela trouxe vários problemas lá no começo que até hoje não estão resolvidos. Como, por exemplo, o cidadão utilizar equipamento da empresa, dentro da empresa, para algo ilícito. Como é que você... mas a lei proíbe e tudo mais, mas você tem que ter medidas preventivas internas. Como é que você reflete sobre isso? Não é? Então, dentro de todas essas discussões, nós temos que estar estudando sempre. Está estudando, está criando, está sendo preventivo, está sendo propositivo. Para isso, nós temos que ter aprendizado contínuo. Se nós não tivermos aprendizado contínuo, nós não vamos entender essa sociedade, nós não vamos conseguir fazer prevenção. Nós não vamos, fora a questão legal, que também se atualiza de uma maneira absurda. E eu não posso pensar em ter um código de conduta de uma empresa que está no Brasil igual que ela está em outro país, se a legislação é diferente. Às vezes algo bom que eu quero implementar, mas pode ser ilegal. A ideia é boa, mas a operacionalização é inviável. Então nós precisamos pensar em tudo isso. Não é? Então eu preciso ter aprendizado contínuo, preciso inovar e preciso ter estrutura de governança corporativa que garanta isso. Não é? Existe uma coisa que às vezes as pessoas não percebem, mas a cultura de uma empresa, ela tem uma vida própria, muitas vezes. E que se a gente não tiver regulação, ela vai se transformando. Então tem muito empresário, às vezes até de empresa pequena, que ele perde tanto contato com a empresa dele que ele não consegue mais conhecer as formas de conduta dentro da empresa. Agora, se eu falar, por exemplo, de bancos que têm várias agências, empresas que têm... Aí o negócio é muito maior, porque cada unidade tem seus procedimentos. Então é o código de conduta que garante esses procedimentos serem mais próximos. Que sabe aquela brincadeira a mais, aquele procedimento um pouco diferenciado que eu tenho e tudo mais, aquilo vai se tornando normal e aquilo pode ser bom e pode não ser bom, depende se esse procedimento é ético, não é ético, se é adequado, se não é adequado, se é moral, se é imoral, se é legal, se é ilegal. Então a gente precisa de uma regulação que atenda a isso. Então eu digo até que tem muito empresário que às vezes tem uma conduta da sua empresa que é muito distante do que ele está achando que é. E eu não estou falando, às vezes, nem de grandes empresas, não. Estou falando mesmo da pequena e falei também de grande no sentido de ter muitas unidades, que eu acho que aí é mais difícil ainda esse tipo de controle. Né? E já vi também empresas que têm uma cultura organizacional completamente diferente do chão de fábrica para o escritório. Né? Então a fábrica ela tem postura completamente diferente, discurso diferente. Nós temos que entender que as realidades são diferentes, mas não podemos entender que a regulação é diferente. Não é? Estudamos também código de condutas de faculdades que às vezes abordam só professor. Ela só está preocupada com a conduta do professor. Já fui até uma vez, propuseram que eu fizesse um código de conduta para uma faculdade só para professor. Eu falei, nossa, é porque os outros são perfeitos. Não é? E aí, nós analisamos de várias faculdades de bancos, né? Qual que aborda todos as pessoas que estão naquela estrutura. Então, por exemplo, de faculdade, tem de faculdade que é só para aluno, tem faculdade que é só para professor, tem faculdade que é para professor e gestor. Não é? Então, isso é você implantar um código de conduta que não considera todas as pessoas. Não é? Ele já é nada inclusivo, né, dentro do seu processo. Aliás, uma das coisas, mas eu vou falar um pouco mais para frente, é que no livro, inclusive, esse novo, eu acabo montando também uma proposta de como implantar e desenvolver esses códigos de conduta dentro das empresas. E esse é um símbolo da
sustentabilidade nos 3 eixos, econômico, social e ambiental, a multicultura transversal e a inovação, o aprendizado contínuo e a governança para garantir tudo isso. Então, de abordagem é sustentabilidade e multicultura, e em termos operacionais é aprendizado contínuo, inovação e governança corporativa. Né? E aí eu acho que nós temos 3 desafios muito grandes. O primeiro desafio é o seguinte, se a situação é nova, se o ambiente é novo, por exemplo, agora eu estou online, o que eu falo aqui tem uma responsabilidade muito maior, porque além dos senhores que estão presentes, né, isso fica na internet, isso pode gerar uma série de interpretações e fica muito mais tempo. Então nós temos um processo de inovação muito grande. Será que a ética não tem que se inovar? Será que nós não temos que inovar nossas condutas? Então isso é uma reflexão. A segunda reflexão é a ética tem que ser uma prática cotidiana. Sabe Semana CIPA? Eu adoro Semana CIPA, acho muito bacana. Eu só critico quando ela acaba no final da semana. Não é? Ou seja, você acaba porque é uma inserção que você está fazendo para ser ativo, ótimo. Mas vamos continuar. Eu me lembro, eu trabalhei numa instituição que foi pedido para... teve um treinamento para incêndio no prédio, evacuar o prédio, era Semana CIPA. Todo mundo correu pelo elevador, ninguém juntou os papéis. Não, é Semana CIPA, a gente já sabia que ia ter esse treinamento, né? Então ninguém fez nada. Aí passou 6 meses, eles fizeram um e não avisaram ninguém. Aí todo mundo correu, tinha gente que chorava, ninguém queria pegar elevador, né? O pessoal teve procedimento muito melhor. Alguns se desesperaram, né? Por quê? Porque na Semana CIPA a gente age diferente. A gente é mais humano, é diferente. Então, assim, Fernando, você é contra a Semana CIPA? Não sou. Eu só acho que nós temos que ter uma política. E quando eu falo cotidiana, eu falo cotidiana também em termos de vários níveis, ambiente externo, externo e tudo mais. E o terceiro, tolerância. Essa é uma coisa que eu não gosto de tolerância, né? Porque eu vou tolerar o outro. Se eu vou tolerar o outro, quer dizer o quê? Que aquele outro é diferente, eu já percebi que ele é diferente e eu não gosto da diferença dele, mas eu tolero. Estou falando isso porque tem vários autores que falavam isso há um tempo atrás e defendiam, não, nós temos que tolerar ao outro. Não, não tem que tolerar. Você tem que aprender, conviver, respeitar, ser inclusivo. E aí, bom, aqui são as dimensões, né, que eu citei. A multicultura enquanto defesa da vida, a valorização do indivíduo, ecossistema. Agora, uma coisa, viu? Quando a gente aborda a multicultura, é impressionante a quantidade de desdobramentos que tem a literatura sobre multicultura. A gente pensa que multicultura é só local que a pessoa nasceu, questão racial, comunidade LGBTQI+, né? E agora a sigla mudou um pouco. Não, tem muito mais coisas. Tem questões relacionadas à saúde, à roupa, e tem várias outras. O aprendizado contínuo e a inovação. Vamos um pouco abordar agora o próprio Código de Conduta. O Código de Conduta ele tem que ser feito e utilizado de maneira que seja integral, em termos temporais. Temporais eu estou falando não só temporal, analisando o momento atual, o que está acontecendo e tudo mais, mas temporal também em termos de horários e tudo mais. Por exemplo, um procedimento inadequado de alguém da equipe que trabalha na empresa, na internet, estando fora do seu ambiente de trabalho. Pode, não pode, tem que abordar. Nós não podemos não abordar essa discussão. Depende se ele está de uniforme, depende dele responder pela empresa. Como é que fica isso? Das áreas internas, abordar os ambientes internos e externos. Ambiente externo, por exemplo, eu compro de um fornecedor. Eu exijo sustentabilidade dele, eu exijo algo ético dele ou não exijo? Eu concordo com uma postura dele, eu concordo com um procedimento, e o meu cliente também, ou um patrocínio. Eu patrocino
um determinado evento que vai contra os meus princípios de conduta, contra a nossa ética, mas tudo bem, está indo bastante gente, está divulgando o nosso produto, eu mantenho, né? E se eu não mantenho, como é que eu faço essa ruptura? São coisas que são importantes a gente ter claro isso, não é? Os diferentes níveis hierárquicos e todos os agentes da cadeia de produção. Quando eu falo produção aqui, eu estou falando produção na concepção de que serviço é produto, tá? Ou seja, dentro daquela cadeia, todo mundo. E aí, alguns aspectos importantes. Por onde você começa? Uma coisa importante discutir é a missão. A missão, os valores da empresa. Não é? Então, você discutir essa questão da missão, dos valores, dos objetivos da empresa, é algo fundamental, está alinhado com o Código de Conduta. Não é? Inclusive, eu digo o seguinte, tanto o Código de Conduta quanto a missão, ele é escrito para ser eterno. Não faz mal que ele mude a semana que vem. É igual a Constituição Federal, você constrói. Quando é feita é para ser eterna. Mudou, já teve um monte de alteração. Mas você tem que criar com a concepção, não é algo momentâneo. E aí você tem que entender a realidade, o contexto, os aspectos legais, a comunidade interna, a comunidade externa, a multicultura. Né? Como é que se dá isso? Quem pode fazer o quê? Né? Como é que você aborda as questões? E aí tem várias questões importantes para serem abordadas. Os diferentes níveis, as partes interessadas, como é que ficam, como é que você dá nessa relação, pode aceitar presente, não pode aceitar presente, até que como, qual que é a situação, né? E nós não podemos, sempre que nós formos preventivos, é melhor do que, como dizia a minha avó, né? Depois que o porco fugiu, é mais difícil a gente querer fechar a porteira. Então é bom a gente já ter uma prevenção antes. E aí, por que a cultura de compliance é importante? Né? Qual o motivo? Vantagens. Primeiro, redução dos riscos legais. Por que? Antes eu queria falar uma coisa, até eu passei para outro. Lá ainda no Código de Conduta, eu queria dizer o seguinte, nós acabamos também descrevendo as etapas para a construção de um Código de Conduta, que eu acho que é uma coisa muito importante. As etapas, eu já vi assim, olha, tem um Código de Conduta agora, vamos seguir. Uma vez até eu fui dar uma palestra para uns alunos de ensino médio, e eu brinquei, falei, olha, eu estou com um Código de Conduta aqui que nós vamos implantar. E eles falaram, não, eles não sabiam nem o que era, mas eles não gostaram da ideia. E eu fiz mesmo provocativo, eu não tinha código nenhum, eu estava fazendo uma dinâmica, né? Porque a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar os recursos. Os recursos são humanos, materiais, tecnológicos. Identificamos. Segundo, a missão, os valores e tudo mais. E aí nós temos que discutir com todos. É claro que os gestores, eles passam por uma discussão muito relevante, porque eles são a conduta do processo. E aí você elabora os tópicos, você pensa em tópicos e você começa a fazer isso discutindo com eles e com as áreas. Após você fazer isso não tem uma fórmula, não é para fazer assim. Assim é a fórmula como eu acho que é melhor, né? A forma. Elabora-se a participação com as áreas e se discute com as áreas. E aí depende muito do tamanho da empresa. É uma indústria, ela tem lá 1.500 funcionários, ela é local, é uma situação. Eu tenho uma empresa de serviços, ela é toda home office, está no Brasil inteiro, é outra situação completamente diferente. E aí tem também a tecnologia para te ajudar a fazer todo esse trabalho. Daí depois que você faz tudo isso, você valida o Código de Conduta. Porque se o Código de Conduta for de cima para baixo, sem você discutir com as pessoas não estão comprometidas com esse Código de Conduta. Se elas não estão comprometidas, elas não se sentem muitas vezes com a necessidade de executar. E aí você valida, você dissemina para os stakeholders, né, de diferentes níveis, e sempre faz uma revisão. E aí a revisão, me lembra quando o Drucker falava, na década de 90, ele falava o seguinte, nós temos que fazer uma revisão da missão. Toda vez que nós temos um grande sucesso, porque um grande sucesso faz nós pensarmos de forma diferente,
um grande fracasso, porque nós estamos tendo um problema, a iminência de um grande fracasso e a iminência de um grande sucesso. E ele falava a cada 3 anos. Hoje não dá para pensar mais a cada 3 anos. É no mínimo anualmente, mas se tiver algum problema pode ser antes. Se tiver algum problema nós temos que repensar em toda a estratégia, desde a missão até o código de conduta. E aí vamos lá, vamos abordar um pouco a cultura de compliance. Primeiro, a redução de riscos legais. Por que redução de riscos legais? Se você tem uma política, se você tem discussões sobre risco e violação de leis, regulamentos, fica muito mais difícil você ter um problema legal. Porque é muito fácil falar assim, olha, a empresa apoia o que está sendo feito, a empresa concorda, né? Só que se você tem documentos que comprovam que não é verdade, fica muito mais fácil do ponto de vista legal você provar isso. Segundo, você aumenta a confiabilidade dos stakeholders, né? Inclusive dos funcionários, que hoje são muito importantes, né? Hoje são importantes? Não, sempre foram, mas hoje mais do que nunca. Porque o funcionário no século XIX, no século XX, muitas vezes ele é muito mais operacional. Hoje você tem ele numa posição que ele toma decisão, ele pensa, ele constrói muito mais. Antes ele não pensava? Pensava, só que ele não tinha essa capacidade de posicionamento por uma questão da estrutura, como eram as organizações. Melhoria da governança. Você tem uma melhoria de governança e o mercado percebe isso, o mercado entende o que está acontecendo. O mercado quando você faz coisa certa, às vezes ele demora um pouco para entender, mas quando você faz coisa errada, ele entende numa velocidade que é absurda. Ele entende, às vezes até aumenta, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Aumento do engajamento e produtividade dos funcionários. Se a missão da empresa é muito forte, se o propósito é muito forte, junto com o compliance, junto com a política de governança, as pessoas, ou elas se engajam, ou elas buscam outros caminhos. Então, eu acho que isso é importante. Uma proteção contra a fraude, atividades ilícitas, ou seja, a cultura faz com que empresas que vocês conhecem, que passam isso para vocês. Isso faz vocês terem uma preferência no supermercado, isso faz vocês terem uma preferência na escolha da conta corrente. Não é? Facilidade em atrair e reter talentos, porque o talento quer estar lá presente, ele quer ir nesse local. Vantagem competitiva e sustentabilidade a longo prazo, porque você começa a montar uma estrutura que é mais competitiva. Tem um maior nível de eficiência operacional, você aplica as políticas de maneira que a operação fique mais condizente com o propósito, que as pessoas enxergam melhor o propósito. Eu conheci profissionais que às vezes trabalhavam demais, eram dedicados para a empresa, mas não trabalhavam com o objetivo principal da empresa, porque eles não entendiam a lógica da empresa e a operação. Às vezes para o dono, às vezes para o gestor, está muito claro o que tem que ser feito. Mas às vezes para o operacional não está, e não é porque ele não é inteligente, é porque ele não está envolvido, é porque não foi discutido com ele. Né? Vantagem competitiva e sustentabilidade a longo prazo, que é o que a gente precisa muito. Consolidar nossas políticas para ter mais competitividade na América Latina. Maior eficiência operacional. Valorização da cultura da organização, que as pessoas passam a ter orgulho daquela organização. E alinha com as normas ESG, que é o ambiente, a sustentabilidade e a governança. Você começa a ter um ambiente mais harmonizado e mais redondo nesse sentido. Né? E aí, as tendências em governança e compliance. Aí nós temos algumas tendências em governança e compliance. A primeira é a tecnologia e digitalização em compliance. Então, o que acontece? Muita coisa passa a ser, hoje, procedimento, a partir do momento que você sistematiza, você passa a ter o procedimento por inteligência artificial. Isso é uma tendência. Então, você tem a inteligência artificial e você tem o machine learning. Né? Então, essas coisas acabam sendo uma operacionalização muito mais fácil. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é parametrizar. É o que eu discuto com o meu aluno. Né? Eu falo para eles, olha, às vezes você fala para mim, né? Às vezes aquele aluno começando, tudo mais, ele vira para a graduação, ele fala, professor, eu não preciso aprender algumas coisas, porque hoje faz tudo sozinho. Eu falo assim, tá bom, mas ela faz tudo sozinho porque alguém parametrizou. Você acha que vai ganhar dinheiro quem gera o relatório
ou quem parametrizou? Né? Gera dinheiro quem sabe como alimentar aquela situação, sabe como analisar, sabe o que aquele indicador significa, ou ganha dinheiro quem sabe, olha, o indicador deu 1,5. Né? Então, essa é a lógica. Né? Eu até falo mais, eu falo que contabilidade é fácil. O difícil é o detalhe. Em que sentido? Você aprende o que é ativo, aprende o que é debitar, aprende o que é acreditar, aprende estrutura. Né? Uns com mais dificuldade, outros com menos, mas aprende. A hora que você vai para a empresa, a hora que você vai ver o teu negócio, a tua situação, se opera o quê? Né? É leasing? Mas como é que é isso? Isso aqui eu vou jogar como? Tem uma conta aqui que eu não conheço. É esse o detalhe, a norma como é que eu aplico, é isso que é importante. Por isso a nossa profissão, cada vez mais, ela vai ser como a do advogado. Ah, o senhor é advogado? Ah, eu sou. Qual a sua área? Essa é a nossa tendência. Né? Automação de processo, o blockchain, que para garantir transparência, segurança, cada vez mais unificado com a governança, unificado com compliance. A sustentabilidade e governança verde. Então, a garantia da sustentabilidade, né, e inclusive preventiva, até evitando fake news. A diversidade e a inclusão, porque você começa a mapear também como é que estão as políticas de diversidade, de inclusão, estão funcionando, não estão funcionando, como é que estão, como é que mapeia isso. A conformidade, a governança de dados e privacidade é outro ponto, né? Porque, por exemplo, tem a LGPD, tem a GDPR, que é alinhada com a questão europeia. Nós temos que implantar isso. Como é que fazemos isso? Mas eu sou funcionário, eu trabalho em vendas, eu trabalho em qualquer outra área, né? Trabalho, e eu, por um acaso, eu resolvo enviar vários e-mails, às vezes com o intuito bom, com o intuito de crescer a empresa, com o intuito de estar preocupado, mas eu acabo infringindo a LGPD. Aí fala assim, não, mas a empresa nunca falou isso para mim, nunca me deu treinamento. Né? Será que não deu mesmo? Estava registrado em algum lugar? Como é que estava? Foi constado isso no Código de Conduta? Né? Esse Código de Conduta foi lido por ele? Então essas discussões são muito importantes. A questão da gestão de risco de dados, crescimento do Big Data, para onde vão esses dados? Como que eles cruzam esses dados? Eu vi uma faculdade uma vez, uma faculdade grande, uma das maiores do Brasil. Né? E eles tinham um contrato com uma empresa, a empresa que era responsável pelos dados dos alunos, e eles romperam o contrato com a empresa. Falaram assim, nós não queremos mais o contrato, porque estava dando vários rolos, várias coisas. A empresa fez o seguinte, a empresa apagou todos os arquivos de alteração de nota de professores. Vocês imaginam, você tem uma faculdade lá de uns 30 mil alunos, todos os professores que por algum motivo deram uma nota errada ou atualizaram depois, vamos pensar que tenham 30 mil alunos, cada um tenha 8 disciplinas, e os professores erraram, foi cerca de 3% das notas. Imagina a confusão na porta da faculdade. Entendeu? Então, como que fica isso, né? E aí nós temos governança de dados e privacidade, a conformidade... Não, aí já falamos, né? Programas de compliance baseado em cultura, ou seja, a cultura tem que estar muito presente. Não adianta eu pegar o código de conduta da concorrência, trocar o nome da empresa, se bobear, esqueço até de trocar o nome da empresa, né? E trocar o através por meio, e falei assim, olha, esse é o meu código, né? Passo lá no antiplágio, vejo que não dá percentual nenhum de plágio, passou. Não, eu tenho que respeitar a cultura, eu tenho que respeitar as pessoas que estão envolvidas. Programa de compliance baseado em cultura a gente... vocês não estão vendo nada. Desculpa. Desculpa. Vocês terem discussão da ética e integridade no centro. Liderança e responsabilidade. Como isso? Qual que é o seu diferencial? Tem uma que não tem muito claro, a gente tem qualidade. Qualidade não é diferencial. Até porque qualidade é conceito. Eu não sei o que é qualidade, porque a qualidade para mim não é para vocês. A gente precisa pensar no que a gente tem de diferencial. E o compliance tem que estar alinhado com isso, o código de conduta tem que estar ligado com isso, a missão tem que estar alinhada com isso. Liderança responsável e comprometimento é outro ponto importante. E
tem que estar caracterizado em tudo isso. E monitoramento contínuo é outra tendência. O que é monitoramento contínuo, né? É desde a auditoria, a controladoria, os controles internos, cada vez mais alinhados e alinhados com a inteligência artificial. E aí eu tenho transparência e accountability na governança, por meio de tudo isso, por meio dos relatórios, dos stakeholders, né, no centro das decisões. Então eu tenho cada vez mais a transparência, o accountability, a cobrança nesse sentido. Integração do compliance com estratégias de negócio, é outro ponto relevante. E aí a gestão de risco passa a ser o diferencial. Como é que eu faço a gestão de risco? Como é que ela é mapeada? Qual é o risco? Quer ver uma coisa interessante? Entre em fundos de investimento, pega a literatura do que fala de risco e cruza com o que os fundos falam. Tive alunos que estavam brincando de fazer isso. E eles passaram a achar que eram mais confiáveis os fundos de investimento que apontam todos os riscos que a literatura aponta. Né? Depois teve uma pessoa, uma outra instituição, que acabou até fazendo uma dissertação de mestrado sobre a mesma coisa. Mas eu fazia isso já há algum tempo, com pequenas amostras. Né? E é interessante isso. Né? Então você tem que avaliar seus riscos e tem que deixar transparentes esses riscos. Isso eles viam na nota explicativa. Cibersegurança e compliance digital. E só mais uma coisa. Só teve uma instituição, de umas 10 que eles olharam na época, que falava exatamente todos os riscos. Cibersegurança e compliance digital é outro ponto. Nós temos que nos preocupar muito. A segurança tem problemas extremamente sérios. E a evolução em termos de segurança é uma coisa absurda. Então, nós temos que ter estratégias muito seguras voltadas a isso, apesar de saber que toda segurança não existe. Ninguém é 100% seguro em termos de cibersegurança. Políticas de governança em diferentes portes empresariais. Essa é uma tecla que eu tenho batido muito, porque eu acho que nós temos que ter política de governança, política de segurança, independente do porte. A gente sabe que as diferenças em termos financeiros pesam muito nessa gestão. E a exigência internacional para competitividade, para compra, para aquisição, inclusive para eles pegarem o nosso mercado. Então, por isso é importante. E aí estou terminando já, tentei sintetizar, né? E aí a automação de processos e maior eficiência operacional. Então a gente vai conseguir produzir mais Obrigado. Vai conseguir produzir mais, com mais qualidade, mais comparabilidade. Eu acho que comparabilidade é uma palavra muito importante, que nós temos acompanhado muito, porque às vezes muitos relatórios, às vezes troca o gestor, o relatório muda completamente. Então, isso é uma coisa muito importante e os padrões internacionais têm cobrado muito nesse sentido. Automação de processos e maior eficiência operacional. Né? Tomada de decisão baseada em dados e análise preditiva. Então nós temos dados, nós temos elementos, agora nós temos que tomar cuidado com o dado, porque o dado pronto a gente precisa ver como é que ele foi montado. Não é? Eu já vi muita reunião de gestor que às vezes os dados estão bons. Né? Precisa ver, esse 1,5, que é um número muito bom, como é que ele foi calculado e quais são os elementos que estão por trás dele. Monitoramento e compliance em tempo real, inclusive em ambientes, cada vez mais. Então nós temos que tomar cuidado. Né? Temos que tomar cuidado, temos que pensar em cultura, temos que pensar em questão legal, temos que pensar em compliance. Maior eficiência e melhoria na tomada de decisão. Transparência e accountability, cada vez mais. Né? Desafios éticos e privacidade. Uma coisa que é interessante, algumas empresas elas estão optando, empresas que faturam muito para poucos clientes, elas estão optando por não difundir seus dados, quanto mais fechadas melhor, por uma questão de segurança de mercado. Né? Isso é uma tendência para alguns segmentos. E essa tendência não é de hoje, já vem há alguns anos.
Maior demanda por cibersegurança e proteção de dados e treinamento e desenvolvimento de competência para alta gestão. Também é fundamental. Né? Ou seja, precisamos de, já indo, treinamento e desenvolvimento de competências para alta gestão. A alta gestão tem que compreender esse processo. Né? Tem que compreender esse processo. Alta gestão. Só alta gestão? Não. Nós precisamos ter muito treinamento e compreensão desses processos em diferentes níveis. Né? Inclusive, até na pesquisa. Os professores têm que entender, e quando eu falo os professores, eu me incluo, a gente tem preocupado bastante com isso, como é que eu trabalho com o ChatGPT, como é que eu trabalho com as outras ferramentas. Não tem só o ChatGPT. Né? Então, tem várias. Né? E ele faz texto, ele dá dica, monta plano de negócio. Né? Impacto na responsabilidade social e ambiental, e a gente espera que tenha, porque os governos, eles não têm estrutura, estou falando dos governos mundiais, para poder garantir a responsabilidade social e ambiental. Então vão ser terceiro setor, vão ser as empresas e tudo mais que vão ter que garantir. E transformação da estrutura de governança, eu acho que nós vamos ter grandes transformações, não só por causa do S, que inclusive vai mudar muito a nossa carreira, mas nós vamos ter grandes transformações, principalmente por causa da inteligência artificial. E se a gente não pensar dessa maneira, valorizando a questão humana, nós vamos estar competindo com inteligência artificial. Impacto na governança, né? Cada vez mais impacto na governança. Né? Estou quase terminando. Né? Estou nas reflexões finais, Eloy. Eu abro para a pergunta. É que eu achei que são coisas interessantes. E aí, impacto na governança, né? A governança, ela vai impactar em estrutura, em formação de profissional cada vez mais, profissionais atuando, profissionais cobrando. Né? Nós temos muito medo daquele profissional que atua como conselheiro e ele se reúne uma vez por mês, toma cafezinho e aprova. E aí as reflexões finais. Primeiro, a inteligência artificial, quando articulada de maneira ética e estratégica, ela pode transformar a governança em processo mais ágil, em processo melhor. Ela tem que ser uma aliada nossa. Segundo ponto, a governança, ela pode garantir que a IA seja usada de forma responsável. Mas ela tem que refletir sobre isso, tem que analisar e tem que ser discutido isso. Né? Uma coisa que nós temos que ter muito claro, nós não podemos competir com a inteligência artificial. Uma das coisas, por exemplo, que eu passei, não a desvalorizar, mas passei a pedir algo a mais. É pesquisa, por exemplo, só com base em referencial teórico. Porque o referencial teórico, a inteligência artificial constrói. Tem referenciais teóricos maravilhosos antes da inteligência artificial. Antes da inteligência artificial, estou falando até 10 anos atrás. De 10, 9 anos para cá, já começa a discutir se já não tem coisa. E o editor não pega. Então, nós não estamos trabalhando mais com a hipótese de você ter uma reflexão somente com base em fontes e não mais em práticas. É o exemplo, é a prática que nos diferencia. É o exemplo, é a prática que diferencia a competitividade da América Latina. E temos que utilizar a IA para o nosso desenvolvimento e para agregar valor. Mas saber que o que diferencia nós um dos outros, do fato de uma pessoa em determinada situação ter um posicionamento que vai trazer mais contribuição, vai agregar mais valor para a empresa, o que diferencia é o lado humano. Se não for o lado humano, nós não precisamos nem estar aqui. Não é? Eu acho que é isso que nós temos que ter claro. E o lado humano tem que estar mais pesado. Tanto o lado humano, quanto a questão social e ambiental, quanto a questão da visão analítica, quanto as práticas mais da pesquisa aplicada, elas têm que estar mais fortes dentro das instituições de ensino, tem que estar mais forte dentro das empresas, porque é isso que vai fazer valorizar. O bom não é nós conhecermos as tecnologias. O bom é nós sabemos aprender, interpretar e trabalhar com novas tecnologias, porque nova tecnologia sai a todo momento. Né? Bom, minha última frase, novos profissionais da contabilidade, temos
um papel muito importante nesse processo, precisamos saber disso. E queria falar que a governança de uma sociedade de grandes mudanças e de alta tecnologia, ela não é apenas obrigatória, ela é uma oportunidade de agregar valor, de ampliar a confiabilidade das instituições e de construir sustentabilidade. Muito obrigado para vocês que me ouviram até agora e tem 13 minutos para questões, mas eu estou à disposição de todos. O pessoal, ele está falando tanto de ética, moral aqui, mas eu vou discutir agora, porque olha o seguinte, eu acho que tem professor aqui que está falando que está valendo nota, porque olha os relatos do chat. Aê, Fernando, turma de gestão financeira aqui presente. Ó, olha, cadê meu ponto? Eu estou aqui. Então, eu acho que o pessoal da PUC deve estar online assistindo aqui, professor. Olha, ele ficou vermelho, gente. Não, não estou. Não, o do ponto não teve, não. É que eu tinha que sacanear meu aluno, né? Eles são os queridos. O pessoal, a gente tem um grande carinho para esses meninos. Ó, então tem um grupo aqui, Fernando, te dando os parabéns, RR Investe com você, que é a turma de gestão financeira, que eu acho que é o pessoal da PUC aqui. Tem alguns alunos online. Então, agradecendo novamente a participação do professor Fernando aqui. E aí, gente, além da gente elogiar o Fernando, como nós colocamos aqui para vocês, e todo esse elogio, pessoal, ele não é em vão. Então, como vocês viram, os outros palestrantes que apareceram aqui também, todo o atendimento que é feito para o Conselho Regional de Contabilidade, Conselho Federal de Contabilidade, ele é gratuito. Então, esses professores que estão aqui, eles estão cedendo realmente seu tempo, cedendo realmente, e agradecemos, professor, muito a participação aqui. E aí, pessoal, a gente quer, até em nome do meu presidente aqui, que é o... Acho que você tem que vir aqui também, presidente, para me ajudar aqui. Ele nem sabe o que eu vou falar, né? Mas ele sabe aí, ó. Então, o presidente Otacílio saiu aqui nessa gestão, pessoal, mas é muito tempo. Aí o nosso ex-presidente Carlinhos, que está acompanhando aqui, todos nós professores aqui do Mato Grosso do Sul, era uma expectativa nossa sair a Academia Sul-Mato-Grossense de Ciências Contábeis. Então, graças a Deus saiu, né? Ela está completando 1 ano agora, eu não sei se é de conhecimento de vocês. Nós temos a Sulcom, que é a Academia Sul-Mato-Grossense de Ciências Contábeis. E aí nós temos também, graças à ajuda do professor Fernando, nós estamos com a revista, a Sulcom, que é a revista Sul-Mato-Grossense de Ciências Contábeis. Então, nós vamos poder publicar tantos materiais dos nossos acadêmicos, dos nossos professores na Sulcom, bem como de outros profissionais do Brasil também. Não sei se você queria falar alguma coisa, professor? Não, só complementar, né, que nós estamos aí com esse projeto da revista científica e também de um livro, né, sobre a história da contabilidade de Mato Grosso do Sul. É algo inovador, visto que o Estado é novo, né? Mato Grosso do Sul tem 45 anos e nós queremos deixar aí um legado, né, para os nossos, hoje, jovens que um dia ocuparão esses lugares que hoje nós estamos, né? E aí, Eloy, muito obrigado ao Fernando, que tem nos ajudado muito, né? Uma salva de palmas. Você tem nos ajudado bastante, né? Nos orientando sobre como nós vamos fazer a publicação da revista, muito legal. Muito obrigado, de coração, a ajuda que você vem nos... Eu que agradeço, é uma honra sempre poder estar com vocês e eu sempre estou à disposição, tá bom? E espero também vocês, quando estiverem em São Paulo, também ir lá, dar um abraço na gente, será um prazer muito grande, né? Então todos convidados. Eu levo em bons lugares, né, Eloy? Isso que eu ia falar, gente. Tem corintiano aqui? Ele não é corintiano, gente. Não, e ele fez, eu e meu marido irmos lá no Allianz Parque, é assim que fala, né? Visitar lá, tivemos que entrar no campo, tivemos que passar a mãozinha no gramado, né, Fernando?
Olha, então, professor, muito obrigada, né, pelas participações. Pessoal, temos perguntas aqui para o professor Fernando, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Gil, eu sou da área pública e gostaria de parabenizar o professor Fernando, realmente um belo exemplo, assim, que a gente está falando sobre compliance, sobre todo esse procedimento. Enfim, o meu questionamento hoje em dia a gente tem como se fosse uma pirâmide, né? De estar falando de compliance, governança, todo esse procedimento de lei, de proteção de dados e tudo isso. Mas eu vejo assim que a forma como está vindo para que a gente possa colocar dentro do sistema de governo, de empresas públicas, nesse total, eu vejo como uma pirâmide. Se nós virarmos ela de todas as pontas, eu falo que a gente está sendo cobrado para inserir no sistema, mas, ao mesmo tempo, a gente também está cobrando para que o sistema favoreça. Então, eu vejo assim, qual que é essa? A gente vê que parece uma dificuldade, mas a burocracia em si. Eu vejo que tem uma burocracia para que a gente também não consiga aceitar. Quando o senhor fala de políticas públicas, de gestão, então a gente envolve um todo, né? Envolve um todo. Então, eu vejo assim, essa dificuldade, essa burocracia, realmente, a palavra para mim é essa, para que se insira dentro do sistema. Então, na verdade, assim, existem algumas burocracias, né? Nós temos uma burocracia muito grande, acima de qualquer... Não vou falar acima de qualquer país, porque eu não fiz um estudo sobre todos os países para poder falar, mas a gente sabe que é acima do normal, que é de toda a parte tributária, né? E a nossa contabilidade, durante muitos anos, nós sempre estivemos muito preocupados com a questão tributária, e hoje também temos essa preocupação, primeiro, por causa da quantidade de tributos. Segundo, pelo peso tributário. E terceiro, pela cobrança dos clientes da sociedade em relação a isso. Então, quando fala em muito trabalho, né, isso dá um diferencial em termos de quantidade de trabalho para o brasileiro em relação a muitos outros países, né? Mas eu não estou abordando isso, eu estou abordando compliance. Tudo bem, é verdade, mas o profissional contábil tem que fazer as duas coisas e, na hora de responder, ele passa por essa dificuldade. Isso é uma verdade, né? E isso a gente não sabe como é que vai ficar agora, com esse processo todo de reforma, o que está acontecendo. A gente espera que, pelo menos, nessa questão de simplificação de processo, melhore para a gente. Em relação à questão das normas contábeis, seja ela internacional, né, e mais todas as regulações, as normas de auditoria e tudo mais, e agora as normas de sustentabilidade, que já existiam procedimentos, mas não tinha essa regulação internacional nesse formato, isso é uma realidade que veio para ficar, até para dar comparabilidade, até para que o cidadão que vai investir em algo aqui no Brasil, ele entenda a nossa contabilidade e tenha confiabilidade, que são coisas diferentes, né? Então, isso tem acontecido mesmo e às vezes nós temos que trocar a roda com o carro andando. Agora, isso nós temos que deixar claro para a sociedade, e eu acho que isso é uma tarefa que tem sido, inclusive, feita pelos conselhos, conselhos, Sindiconte e outros, mas tem que ser feito mais, cada vez mais, é de mostrar para a sociedade qual que é nosso papel. Porque quando foi, por exemplo, eu falei que eu não queria falar, vou falar de novo, da pandemia. Quando foi na pandemia, quem segurou grande parte da sociedade era contador que ficava atendendo o pessoal lá que estava cheio de problema. Entendeu? Então, assim, eu acho que a sociedade tem que entender isso. E eu acho que tudo isso é um processo. Mas, realmente, eu concordo que a nossa carga é grande, né? Mas eu acredito muito no futuro da profissão contábil. Não, por nada, espero ter respondido. Obrigado. Pessoal, esse é o site da nossa revista. Nossa, muito legal isso, gente. Isso é muito tempo. Eu, como professor, eu acho que nós que participamos do CRC, né, os professores aí devem saber da emoção desse negócio aqui. Fernando, muito obrigada, viu? Porque eu acho que graças a toda a sua ajuda, todo o suporte, né, que foi uma ela surpresa, tá aqui. porque eu não sabia que ela já estava assim rodando, né? Olha aí. Muito bonita, porque... Então, a gente preparou para apresentar aqui no Congresso, né? Então, a nossa academia, que eu digo nossa, né? Porque é nossa mesmo, né? Dos profissionais de contabilidade, né? Academia Sul Mato Grossense de Ciências Contábeis, e agora nós temos uma revista também. E aí todos os nossos professores, doutores, né, professor Emanuel, têm a nossa responsabilidade de auxiliar aí nossa revista.
Então, a todos, muito obrigada, Fernando, Muito obrigado, novamente. professora. Então, Obrigada, hein? ok. Obrigado. E agradeço a todos. Ah, sim, olha aí o sorteio. Bem lembrado pela minha amiga aqui, ó. Então, nós temos um... Ah, sim. Ah, tá bom. Ó, gente, ó, uma coisa que eu já ensinei para os alunos, viu? Tem que pegar autógrafo, viu? Então, tem que pegar autógrafo dos professores aqui. Fernando, por favor. Aquele número que eu combinei com você. Tá. De quem elogiou online. De quem elogiou online. Olá, pessoal, de quem elogiou... Não, mas tem que só para a plateia ou vai ter que ter um online também? Tem um online também? Olha aí, ó. Tá. Online tem os nomes. Tá bom, número 8. Aí, por favor. Opa, claro. Vamos pegar o outro agora, Fernando, que é do pessoal que está online. Se sair para a PUC, eu já vou dizer aqui que foi um cambalacho. Aquele pessoal também era da FATEC. Ah, também o pessoal da FATEC que está aí. O Dair Moreira de Pauda. O Dair Moreira está online. A pessoa que está online, aí, por favor, a gente está no chat. Confirma para nós, por favor. Odair Moreira de Paula. Ou de Pauda. E confirma para nós de onde é, por favor, se é daqui, se é de São Paulo, para a gente ver se o Fernando vai levar o livro dele de volta. Ah, tem que ficar aqui, também acho. Será que é... Acho que é Pauda. Olha aí, ó, já sabemos. Ficou no Mato Grosso do Sul, então. Aí, Gil, ficou no Mato Grosso do Sul. Nós vamos entregar, então, avisa o Odair Moreira de Pauda, que vai ficar no CRC, vai ficar com o autógrafo do professor Fernando aqui, e nós vamos deixar no CRC. Muito obrigado, Fernando, muito obrigado a todos. E aí, gente, um especial agradecimento a todos os nossos alunos, a todos os nossos profissionais da contabilidade que não estão podendo vir aqui, mas que estão podendo nos acompanhar via internet também. Ontem à noite, nosso auditório estava lotado, agradecemos muito as pessoas que sabemos que não é fácil estar aqui também, então, muito obrigada a todos que estão aqui e todos que estão nos acompanhando também. Obrigada. Muito obrigada ao nosso palestrante, senhor Fernando de Almeida de Santos. Eu chamo o nosso presidente para entregar o certificado de participação. Aí podem se colocar mais ali no centro. E também o certificado da contadora Eloir Trindade Vasques Vieira. Entregar primeiro para o palestrante, depois para a nossa mediadora. Agradecemos imensamente a brilhante palestra, chamou a atenção de todos, prendeu a todos. E nós vamos fazer um pequeno intervalo. Retornamos pontualmente às 16 horas para a nossa última palestra deste dia e deste encontro. Aguardamos a todos às 16 horas.